Graças e paz em nome do Senhor Jesus. Excelente tarde a você. Como é que você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos para a reflexão bíblica de 4/9/2022. Mas como sempre, vamos antes ter uma palavra de oração. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, Senhor. Te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, te agradecer porque fomos à tua casa logo pela manhã. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado pelo lar, pelo sustento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Por isso, em tudo, nós te damos graças. Senhor, te pedimos nessa tarde, nesse começo de noite, fala conosco, Deus, através da tua santa e bendita palavra. E, ó Deus, prepara os corações que vão escutar, que vão assistir a esta mensagem, Senhor. Que possam, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para dizer nessa tarde, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje, o exercício da cidadania celestial. O exercício da cidadania celestial. Hoje, logo pela manhã, nós estudamos o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo a Tito, e eu quero convidá-lo, se você tiver a palavra de Deus aí próxima a você, abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, e no capítulo 3 nós vamos estudar, vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Amém? Eu também quero convidar você a ler comigo Filipenses capítulo 3, o versículo 20, que é o versículo chave nessa tarde da nossa mensagem. E Filipenses capítulo 3, o versículo 20, nos diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu vou repetir para você: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Algumas traduções dizem: somos cidadãos dos céus e aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda do Senhor. Aqui a palavra de Deus está nos afirmando, está nos dizendo que nós somos cidadãos dos céus, que a nossa cidadania é celestial. E se você pensar um pouco sobre a sua própria vida e a vida daqueles que já se foram, como foi rápido, como tudo foi tão rápido. Eu me lembro que parece que foi ontem que eu ainda brincava com os meus amigos, brincava com o meu irmão, e passou muito rápido. Todos nós crescemos, estamos casados, temos filhos. Como foi rápido, como um piscar de olhos, a vida é fugaz. E a palavra do Senhor aqui está nos dizendo, que nós somos cidadãos do alto, portanto, somos passageiros sobre essa terra. E é aqui que nós começamos a exercer a nossa cidadania celestial, porque esta é a nossa cidadania e ela é eterna. Ela é eterna. Nós começamos a exercer essa cidadania aqui. Começamos a exercê-la aqui, mas nós vamos estar, porque a palavra de Deus nos garante em Filipenses 3:20 que o Senhor virá do céu para buscar os seus cidadãos, porque nós somos e temos essa natureza celestial. E o que significa a palavra cidadania? Exercício de direitos e deveres de uma pessoa em um estado. E agora nós vamos para o texto
para o texto de Tito, para a carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito era um pastor em Creta, na ilha grega de Creta, e o apóstolo Paulo tinha preocupação particular em orientar a Tito, para que Tito seguisse pastoreando e ensinando essa igreja de acordo com as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, quando você acompanha a cronologia bíblica aqui, ele escreve essa carta a Tito, depois escreve 1 Timóteo, 2 Timóteo, também com particular preocupação em orientar Timóteo, seu filho na fé, para que permanecesse firme, fiel às linhas e às palavras das Sagradas Escrituras. E vamos aqui avançando, porque são 15 versículos, vamos aqui avançando nos versículos e tentando tirar ensinamentos para a nossa vida sobre esse exercício de cidadania celestial, como eu disse. No versículo 1 e 2 da carta a Tito, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. O que nós tiramos aqui do versículo 1, o exercício da cidadania está na submissão às autoridades, desde que essas autoridades estejam alinhadas com a fé que nós professamos, e essa fé bíblica. Porque nós temos orientação na palavra de Deus, e eu deixei anotado aqui, nós temos orientação na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. O apóstolo Pedro havia sido preso, e esse mesmo apóstolo Pedro, quando é questionado pelos principais religiosos da época, por que Pedro seguia ensinando sobre a fé salvífica em Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, sem titubear na sua fé, ele diz: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Nós, como cidadãos do céu, temos que nos submeter sim às autoridades, desde que essas autoridades não estejam exatamente ferindo a nossa fé. E o apóstolo Pedro teve essa coragem. Ele teve essa coragem de dizer: não me importa obedecer a vocês, importa a obedecer a Deus, que este sim é verdadeiro. Ele havia sido preso e foi solto, milagrosamente ele foi solto, foi desencarcerado e segue pregando a palavra de Deus. E há registros na palavra de Deus de que quando prega uma de suas pregações, a primeira de suas pregações, 3.000 homens se convertem. A palavra de Deus registra que 3.000 homens se convertem, e ali haviam mulheres, haviam crianças. Importa-nos obedecer, não importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Então, dentro dessa perspectiva de exercer a nossa cidadania celestial, há uma orientação aqui sim, de nos sujeitarmos às autoridades e obedecermos às autoridades, desde que essas autoridades estejam em linha com a nossa fé. Há um princípio, meus irmãos, enquanto eu estava estudando essa carta, eu me lembrei da palavra de Deus, da passagem lá de Mateus capítulo 22, o versículo 21, onde os religiosos da época, mais uma vez, os religiosos da época queriam
encontrar algum motivo para condenar o Senhor Jesus. O objetivo final deles, na verdade, era tirar a vida de Jesus. E eles perguntam ao Senhor Jesus se era lícito pagar impostos. E aí o Senhor Jesus Cristo pede uma moeda e pergunta de quem é a figura, de quem é a imagem na moeda, e eles respondem: é de César. Prontamente o Senhor Jesus Cristo lhes diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus Cristo, na verdade, estava querendo dizer o seguinte ali: aquilo que é corruptível, dê aquilo que é corruptível ao homem, aquilo que enferruja, aquilo que é passageiro, é próprio do homem. O homem se apega a estas coisas, dê a ele. É de César, dê a César, porque com isso você vai estar dando a Deus aquilo que é de Deus, você vai estar dando louvor a Deus quando você entregar, quando você se despojar daquilo que é corruptível, daquilo que é perecível, daquilo que enferruja, daquilo que envelhece. O que não pode envelhecer é a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa firme convicção, a nossa esperança plena no Senhor Jesus. Essa não pode ser corruptível. Dê a César o que é de César. Toma, é seu. Aquilo que é, porque César já havia se corrompido, já era um corrupto na época. Tome, César, isso é teu, não é meu. Observe que o Senhor Jesus segue nos ensinando através de Mateus capítulo 22, versículo 21, um princípio para a vida. E no versículo 2 de Tito ele diz, o apóstolo Paulo diz a Tito: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos. Não sejam caluniadores. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 20, nós lemos: não darás falso testemunho. Numa época em que se fala de fake news como se fosse algo novo, algo atual, a palavra de Deus ali nos seus primeiros livros do Pentateuco, em Deuteronômio, o 9º mandamento do Senhor: não darás falso testemunho. Não levante falsidade, não fale falsamente do seu irmão, do seu amigo, do seu colega. Essa é a orientação da palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. E aí no versículo 3 e 4 o apóstolo Paulo diz: pois nós também outrora éramos nécios. Nécios significa loucos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha nossas características. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. O exercício da cidadania celestial consiste em ter paciência com os não salvos. Ter paciência não quer dizer deixá-los no esquecimento, sem orientação. Não significa deixá-los à sua própria sorte, mas ter a paciência de ensiná-los, de trazê-los para a luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Num tempo onde as pessoas têm dito: não, deixe viver da maneira que quer, tomar suas próprias decisões. Não, não. Eu falei hoje de manhã, dando aula na escola bíblica, eu falei o seguinte: a humanidade, meus irmãos, já perdeu seus filtros morais e éticos, naturais, aqueles filtros que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais, daqueles que nos criam, que nos criaram. Nós já perdemos esses filtros. A humanidade, infelizmente, não tem o Espírito Santo habitando nela.
porque isso é prerrogativa daqueles que fazem decisão pelo Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Todo aquele que confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esse é selado com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a ser o nosso filtro moral e ético, e as Escrituras nos dão a direção de como nós devemos conduzir a nossa vida. Portanto, nós precisamos ser pacientes ensinando aqueles que não são salvos. O versículo 5 ao 8 ele diz o seguinte: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que eu acabei de dizer a vocês, o que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E o versículo 8 é fantástico, fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. O exercício da cidadania celestial consiste na valorização da grandeza da salvação. Valorizar aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Esse é um dos exercícios da cidadania celestial. Valorizar todos os dias o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário, meus irmãos. Você está disposto a fazer isso? No versículo 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo diz: evita discussões insensatas, evita genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis, ele diz. Evita o homem faccioso, depois de ter advertido, admoestá-lo, primeira e a segunda vez. Se ele não aceitar, evita-o, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive em pecado, e por si mesma está condenada. O exercício da cidadania celestial consiste em evitar discussões facciosas. A palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado, e é pior do que o pecado de feitiçaria. Há um chamamento para que nós sejamos pacificadores, junto àqueles que desejam de fato ter paz. Seguindo aqui os versículos finais, quando te enviar, do 12 ao 15, quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, era uma espécie de advogado na época, e Apolo, poderoso nas Escrituras, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Eu repeti algumas vezes essa expressão hoje pela manhã, para que não se tornem infrutíferos, para que eu e você não nos tornemos infrutíferos. Como eu disse, essas coisas a qual César era apaixonado, o dinheiro, o poder, são corruptíveis, são passageiras. Essas coisas seguem até os dias de hoje sendo corruptíveis, elas passam, elas enferrujam, elas envelhecem, mas nós não podemos ser infrutíferos. A esperança de Cristo Jesus em nós, essa não pode enferrujar, essa não pode envelhecer. O Espírito Santo
que nós lemos aqui, regenerador, ele precisa habitar em nós ricamente, de tal modo que todos os dias das nossas vidas nós venhamos como cidadãos dos céus valorizar o grande feito do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Todos os dias se lembre. Todos os dias se lembre de que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E você terá desejo genuíno de se converter todos os dias. Queira se converter todos os dias ao Senhor Jesus. Queira entregar sua vida todos os dias ao Senhor Jesus. Incessantemente seja apaixonado por Ele, seja louco por Jesus, como Ele provou que é louco por mim e por você, quando Ele entrega a sua própria vida na cruz do Calvário, e Ele diz: está feito, está consumado, está concluído. Ele conquistou, Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz que está nele próprio. Esse é o Senhor Jesus Cristo. O exercício da cidadania celestial está no sustento e na manutenção da obra de Deus. É o que nós tiramos do versículo 12 ao versículo 15. Socorrer os necessitados, socorrer aqueles que fazem missões, os evangelistas, socorrer aqueles que pregam a palavra de Deus, estar sobre a mesma missão. Como eu disse no início, se essa pessoa, se esse líder religioso, se esse político está alinhado com a nossa fé, aí sim nós nos submetemos e obedecemos, porque é desejo do Senhor. Nós não podemos ser coniventes com o erro. Aliás, o erro nós temos que denunciar em alto e bom tom. E eu concluo essa mensagem com a saudação final aqui do versículo 15. Todos os que se acham comigo te saúdam. Todos os que se acham comigo nesse escritório, o Pai, o Filho e o Espírito Santo saúdam você, que está aí do outro lado, tendo paciência para ouvir esse pequeno pregador. A sua disposição já é o suficiente. Somos cidadãos celestes na terra, e esta deve ser a nossa convicção, a declaração de que Cristo virá buscar a sua igreja, acima de qualquer mentira, de meias verdades, de sofismas, de ataques diretos ou indiretos à nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, para a glória de Deus. Como eu disse, todos aqueles que se acham aqui comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te saúdam nessa tarde, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por sermos cidadãos dos céus, Pai. Muito obrigado por isso. E te pedimos nessa tarde que, se há alguém, ó Deus, entre nós, se há alguém assistindo ou que vai assistir essa mensagem, que deseja receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, que repita comigo: Pai, eu me arrependo dos meus pecados e faço decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, eu congrego na Primeira Igreja Batista em Itupeva. Se você é de Itupeva ou se você está em Itupeva e deseja nos fazer uma visita, a Primeira Igreja Batista fica na rua Antônio Tartalha, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Nossas celebrações são
às quintas-feiras, às 19h30, aos domingos, nós temos a Escola Bíblica Dominical a partir das 8h30 e logo após, às 9h30, o nosso culto de ação de graças. Depois, ainda aos domingos, às 18 horas, nós também temos o nosso culto de celebração. Você é nosso convidado. Envie-me uma mensagem se você deseja nos fazer uma visita. Eu quero ali receber você. Rua Antônio Tartaglia, número 149, Jardim Ana Luísa, Itupeva. Amém? Eu quero desejar a você uma excelente semana. Lembrando, você é um cidadão do céu. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus habite ricamente na sua casa, no seu trabalho, na sua própria vida, na vida da sua família. Um grande abraço a você e eu espero encontrá-lo nas próximas reflexões bíblicas que certamente virão em nome do Senhor Jesus. Um abraço.